Início ao nosso encontro desta manhã, da palestra dessa manhã, fazendo a leitura de uma página para o nosso preparo de ambiente, né? O ambiente aqui já foi todo preparado pela espiritualidade. Agora essa leitura vai nos remeter dentro de nós mesmos. Alô? Dentro de nós mesmos, né? A gente penetrar em si e entrar nessa vibração, nessa calma, nessa serenidade. Bom, a mensagem de hoje, do livro Pai Nosso, pelo Espírito Emmanuel, é a mensagem número 156. Céu com céu. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Dito por Jesus, registrado em Mateus, no capítulo 6, versículo 20. Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar nessa declaração de Jesus positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, recebem maiores possibilidades na terra. O que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não poderem achambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que, nas regiões imediatas à atividade humana, ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões, nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Quando o Mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os velores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fulgem bênçãos do céu nos pálamos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para recebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos orar. Fechemos os nossos olhos, acalmar os nossos corações, elevando o nosso pensamento até o Pai. Pai de infinita bondade, Pai misericordioso. E assim, com os nossos pensamentos asserenados, recebendo essas vibrações que vêm desse Pai misericordioso, agradecemos. E primeiramente, agradecemos por estarmos aqui, reunidos em nome dEle, para aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos que Jesus deixou para todos nós. E assim,
neste ambiente em que esta casa se encontra. Pedimos para que todos aqui sejam envolvidos neste clima de amor, de harmonia, de entendimento. Que as palavras que serão pronunciadas pelo nosso amigo, responsável por trazer para todos nós os ensinamentos de Jesus, caiam em nossos corações e possamos refletir para aplicarmos no nosso dia a dia. Muito grato, Senhor, todos nós nos encontramos. E assim, pedimos a permissão à espiritualidade amiga, nosso mentor da casa, Fabiano de Cristo, para darmos por iniciado a nossa reunião desta manhã e que a paz e o amor de Jesus continue conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus amigos, então é muito bom estarmos aqui e recebermos um amigo nosso, não é isso? Seja muito bem-vindo, nosso amigo Armando Ferreira, né? Para quem não conhece, ele é pai do Eduardo Ferreira, né? Que também sempre está aqui na casa, e é lá do GEAFA, né? Centro Espírita Amadeu Ferretti, Grupo Espírita Amadeu Ferretti, tá? Meu amigo, seja muito bem-vindo, tá? Ele vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a direita. Os itens é o 17 e 18, piedade e os órfãos, tá bom? Sinta-se abraçado por todos nós. Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Hoje nós sentimos até uma emoção muito forte, porque essa casa, que hoje é mais um ponto de luz, esclarecendo as nossas almas no caminhar da vida, nós vimos nascer, quando João Maceió, esse querido amigo, nos convidou para ver a construção que começava. E aqui nós chegamos e tinha um terreno onde um senhor começava a fazer o alicerce. Então nós vimos a casa crescer, a dedicação de João e de todos aqueles que o ajudaram, que a gente sabe que ninguém faz nada sozinho. Então é uma alegria muito grande voltar aqui. Frequentamos outra casa, mas todas as casas. Eu me lembro sempre de um amigo muito querido também, que nos falava que nós podemos deixar a casa, podemos mudar de casa, não podemos mudar a causa daquilo que nós gostamos, que nós queremos, que nós entendemos, que é o Espiritismo. Às vezes a gente muda por uma força de trabalho, de mudança de local, de moradia, por distância, por saúde, mas a causa, que é o Espiritismo, nós não podemos mudar. E nós nos lembramos também de dois amigos muito queridos que estão no mundo da espiritualidade. Um que nos levou para o Espiritismo, Valdir Fonseca de Castro, e o outro muito querido, Donaldo Martins, que também se encontra na espiritualidade, e que foram as duas pessoas que nos ensinaram os primeiros passos dentro da doutrina. E então nós nos lembramos sempre que Donaldo Martins sempre falava que uma das coisas mais difíceis de praticar na face da terra é a caridade. É difícil praticar a caridade. E eu acredito que já aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês. Muitas vezes, depois de uma ação que a gente pratica, a gente para, reflete, fala assim, poderia ter fazido diferente, poderia ter fazido melhor, mas são experiências da vida que nós vamos adquirindo no caminhar da vida. Então, ele nos diz, aqui no capítulo da piedade, que a piedade é irmã da caridade. E nós vamos ler aqui um trechinho do livro, eu acho que pode ler, eu perguntei aqui se podia ler, porque agora tem os problemas, né, direitos autorais, e eu perguntei, porque aqui é gravado. Então, no primeiro capítulo, na primeira lição desse Cartas e Crônicas, nós vamos ler só um pedaço. Ele narra
que um companheiro da espiritualidade, junto com outros companheiros, penetrou um local onde já tinha espírito que queriam sair daquele tumulto, naquelas ideias perturbadoras. Eles já estavam cansados, como diz que acontece com todos nós no caminhar da vida. E ele, então, chegou no local e começou a querer recolher aqueles companheiros para levá-los daqui para outro lugar melhor. Mas encontrava resistência, até que chegou o chefe e pediu que eles se acomodassem. Diz ele, deixando livre passagem àquele que reconhecia por missionário do bem. Conheces-me? Interrogou o recém-chegado, entre espantado e agradecido. E então aquele que estava procurando fazer o trabalho perguntou para o chefe da localidade: e você me conhece? Ele disse: sim, disse o rude empreiteiro da sombra. Eu era um doente na terra, e curaste meu corpo que a moléstia desfigurava. Lembro-me perfeitamente de teu cuidado ao lavar-me as feridas. É uma caridade muito grande, né? Pegar uma pessoa que está doente, com feridas, e ele lavava as feridas dele, curava. Os circunstantes entraram na conversação de improviso, e um deles, de dura carranca, apontou o visitador e clamou para o amigo: que mais te fez esse homem no mundo para que sejamos forçados à deferência? Ele deu-me teto e agasalho. Outro inquiriu: que mais? Supriu-me a casa de pão e roupa, libertando-nos, a mim e a família, da nudez e da fome. Mais nada, muitas vezes dividia comigo o que trazia na bolsa, entregando-me abençoado dinheiro para que a penúria não me arrasasse. E a gente analisa que realmente ele praticava uma caridade em todos os ângulos, né? Então ele fala: meu irmão, nada fiz senão cumprir o dever que a fraternidade me impunha. Entretanto, se te mostras tão generoso para comigo em tuas manifestações de reconhecimento e de amor, que reconheço não merecer, por que te entregas assim à obsessão e à delinquência? O interpelado pareceu sensibilizar-se, meneou tristemente a cabeça e explicou: em verdade, és bom e amparaste a minha vida, mas não me ensinaste a viver. Espíritas irmãos, completa irmão X, cultivemos a divulgação da doutrina renovadora que nos esclarece e reúne com o pão do corpo, entendamos a luz da alma que nos habilita a aprender e compreender, raciocinar e servir. Então nós vemos a caridade, como falávamos, a dificuldade de se praticar a caridade, porque a maior caridade tem que ser socorrer as necessidades, mas também orientar no caminhar da vida. Então, nesses anos todos em que nós procuramos compreender a doutrina espírita, nós procuramos compreender como praticar a caridade. Tem coisas que são muito difíceis. Durante muitos anos, nós frequentamos o Curupaiti. Durante uns 10 anos, a gente ia uma vez por mês visitar o Curupaiti. Para quem não conhece, Curupaiti é um leprosário que tem ali no tanque, em Jacarepaguá. E a gente ia lá uma vez por mês, numa caravana que vai do Luz e Verdade, e até hoje vai. Só que hoje ele está muito modificado, porque já tem mais de 20 anos que nós deixamos de ir, e está muito diferente do que era naquela época. Aquela época era muito difícil. E a gente visitava e procurava conversar. Nós víamos certas coisas que aconteciam daquele pessoal que lá estava internado, e nós então levávamos, todos nós, sempre alguma coisa, sabonete, pasta de dente, a gente levava biscoito, levava alguma coisa para fazer a visita. E no Natal a gente sempre fazia alguma coisa um pouco diferente, levava um presentinho, e assim foi passando 10 anos. Mas parava-se principalmente para conversar. E às vezes, eu nunca me esqueço, uma vez, eu virei para uns 2 ou 3 que a gente estava conversando, eu falei assim: hoje a gente não trouxe quase nada, só trouxemos um sabonetinho. Aí ele disse: não, vocês não precisam trazer nada, nós só queremos conversar. Isso é o que nós precisamos,
Era a caridade que ele precisava conversar. Por quê? Quem adquire a doença, hoje tem tratamento, vai no centro de atendimento, da UPA, da Casa da Família, e tem atendimento e tem cura quando está no início. Se já estiver adiantado, só não regride as mazelas que já trouxe, mas é perfeitamente curável. Naquela época, não. Então, a família, quando alguém tinha essa doença, abandonava. E esse abandono é que era a grande tristeza deles. Então, a gente presenciou muitas coisas. Uma das coisas que mais me chocou, de muitas coisas que aconteceram, foi de um senhor que estava deitado numa cama. Tinha uma caminha, num quarto pequenininho, atrás dele tinha um vasculhante e na frente da cama, assim, um armário. E ele, então, já de uma certa idade, muito magrinho, parece que a gente vai ficando velho, vai encolhendo um pouco, né? E ele, magrinho, encolheu, e estava conversando com ele, ele não enxergava quase. Ele disse que só enxergava 20% de uma vista. E, então, um dia, a gente ia lá uma vez por mês, foi conversar com ele, e ele todo feliz estava me dizendo, o médico disse que vai me operar a vista que eu posso ver. Eu falei, essa de 20%? Ele disse, não. Essa ele diz que não tem jeito, mas a outra, talvez fosse catarata ou alguma outra coisa, que a gente não sabe naquela época, isso há 30 anos atrás, diz, essa outra vai ficar boa, e eu vou operar esse mês. No mês seguinte, fui lá, ele estava com um tampão no olho. Aí eu todo feliz, né? E aí, fez a operação? Ele, fiz. Eu falei, ficou vendo? Fiquei. Assim, Eu falei, ué, o que houve? Ele falou, não, é porque estava frio. Aí eu estava na cama, aqui deitado, senti frio, o cobertor estava nos fundos da cama. E eu sentei para pegar o cobertor. Mas o cobertor estava preso no chão, assim, entre o colchão e eu puxei com força. A mão escapou e eu fui com o dedo justamente no olho. Aquilo me deixou triste, eu cada vez que me lembro, sempre me dá uma tristeza. Então aconteceu muitas coisas assim, gente que bebia muito, por quê? Pelo abandono. Então bebia. Mas a gente ia lá. E fazia-se uma reunião, muitas das vezes, entre espírita, evangélico e católico, se conversava, como para ajudar aquelas crianças que ficavam soltas. Mas alguns fatos sempre chamavam a atenção. E um deles é que um dia nós chegamos lá e tinha uma ordem. O Amazonas Hércules, que era o presidente lá do Centro Espírita, disse, olha, a direção daqui da casa, do hospital, não quer que ninguém traga comida. Aí a gente falou, mas o que houve, Amazonas? Ele falou, não, porque fizeram uma festa aqui, uma feijoada, com todos os componentes, e aqui uma unidade hospitalar. E tem gente que não pode comer certas coisas, tem gente que é diabético, tem colesterol em excesso, tem gente que tem vários problemas, e a comida aqui tem que ser, né, orientada pelo nutricionista e tudo. E então deram uma feijoada e foi um pandemônio nos hospitais que encheu tudo. Aí a gente procurou saber, mas quem fez a festa? Ah, foram os espíritas, muito bonzinhos, né? Vamos fazer uma feijoada para todo mundo. Então a gente vê que a caridade é difícil. Nós temos que saber praticar essa caridade. É muito difícil e cada vez se apresenta de uma maneira. Aconteceu uma coisa comigo que foi até muito interessante. Eu estava no meu trabalho, estava atendendo um vendedor lá dentro do estabelecimento, quando foram me chamar. Falei assim, olha, tem um problema ali, vê se você consegue resolver. Aí eu larguei. O que foi? Está vendo aquele senhor lá no poste? A gente já levou um cafezinho para ele, mas ele não quer sair dali de jeito nenhum. Vê se você consegue conversar com ele. Aí eu fui lá conversar com ele. Aí eu cheguei, senhor, a gente, né, chega, vai aproximando. Eu olhei aquele senhor, era um homem sem camisa, descalço, todo sujo, só de short. Aí eu fui conversar com ele, o que ele tinha. Ele, não tem nada, não sei o quê.
Falei, o senhor tem família por aqui? Aí ele, não, eu moro depois do material de construção ali, não sei o quê. Eu falei, o senhor não quer ir para casa? Não, porque esse poste aqui vai cair. É um poste que fica na esquina, aqueles poste reforçado da Light, que jamais haveria de cair, a não ser que alguém derrube, senão vai durar a vida toda. E ele agarrado no poste. Eu falei, mas o senhor pode deixar o poste aí que não vai... Vai, eu tenho que fazer 3 furos aqui, botar estaca, senão o poste vai cair. Aí eu fui falar com um companheiro de trabalho, falei, olha, ele diz que mora ali na frente, será que você levava ele lá? Ele leva. Então voltei lá para conversar com ele. Aí fui conversar, falei assim, o companheiro vai levar você na tua casa, já tu diz que mora na frente, e vai levar. Não, mas eu não posso largar o poste. Eu falei, não, mas você vai que eu fico segurando o poste. E ele saiu com o companheiro, eu fiquei abraçado no poste, lá segurando o poste. Aí falaram assim, só faltou fotografia, que ia ser um meme, eu vi o Armando, que todo mundo conhece, lá agarrado no poste, segurando o poste. Mas é a forma que eu encontrei de ele largar o poste e, então, procurar a casa. No caminho da casa, uns 15 minutos depois, o rapaz voltou, diz que ele tinha surtado e estava começando a entrar no juízo dele. Então, ele morava no Mendanha, veio a pé, descalço, sem camisa, todo sujo, porque ele surtou. E o rapaz, então, botou ele no carro e foi levar ele em casa e ficou tudo bem. Então, veja a dificuldade que a gente tem de praticar a caridade. É muito difícil. Mas, por outro lado, também, a gente conhecendo a doutrina, a gente tem muita satisfação também. Numa das idas lá no Curupaiti, a Jaqueline, que era uma filha adotiva do Amazonas Hércules, chegou lá e disse para a gente, olha, ele está internado, passando muito mal. Eu queria pedir a vocês para ir aplicar um passe. A gente falou, tudo bem. Aí fomos no hospital e ele disse, só pode subir 3 pessoas. Aí nós vimos lá 3 pessoas para subir, e foi eu, o André, esqueço o nome do outro rapaz, que ele até já faleceu. E fomos lá aplicar o passe no Maceió. E chegamos lá, conversamos, aplicamos o passe. E ele pediu, a Jaqueline pediu, eu queria que vocês aplicassem passe em mais 2 pessoas. Aí fomos aplicar o passe numa senhora que estava até num quarto meio escuro, ela tinha muito problema, aplicamos o passe. E depois fomos na outra que ela pediu. Quando chegamos na outra, tinha pessoas lá orando, coisa, a gente ficou distante, esperando, respeitando o pessoal evangélico que estava lá. E ela gemendo e chorando. Aí, enquanto eles estavam lá, conversei com a enfermeira, diz a enfermeira, essa senhora, ela tem câncer e tem também hanseníase, hoje não se fala mais lepra, né? Hanseníase. E ela está 3 dias sem dormir e chorando. Nem o remédio para as dores mais violento que nós temos aqui consegue fazer com que ela durma e que ela pare de chorar, porque é muitas dores que ela tem. Então, esperamos, quando terminaram, a gente pediu para um companheiro fazer uma prece, e começamos a conversar com ela. Baixinho no ouvido dela, fomos conversando, falando algumas coisas para ela, e depois começamos, então, a aplicar o passe nela. E quando nós fomos acabando de aplicar o passe, ela foi fechando os olhos e dormiu. E nós viemos embora. Então, a caridade, se é difícil de praticar, quando a gente tem essa piedade, esse amor no coração, naquele momento, que nós não temos todos os momentos que estamos com amor, né, com aquele carinho. Nós temos momentos de emoções maravilhosas. E temos momentos também que a gente gosta de esquecer, porque todos nós ainda temos dentro de nós aquele resquício do passado do homem velho. Quando fala homem, é homem e mulher, a gente sabe disso, né? Então, a doutrina dos espíritos nos ensina a praticar a caridade de uma maneira mais correta. Então, a piedade, diz ele, a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade. Essa caridade tão difícil de praticar. O Divaldo nos fala sobre, eu perguntei a ela se podia
falar, né, de um fato que eu escutei o Divaldo contar, um fato muito interessante que eu sempre me lembro, da Piedade. Então diz ele que visitando o Chico o convidou a visitar uma casa, onde duas senhoras diz que começaram a ficar com pena, a Piedade, daquelas pessoas, daquela localidade muito pobre, e pessoas que morriam muitas das vezes na rua. Hoje a gente vê que está tudo diferente. Estava falando, né, esqueci, para a Patrícia, que a gente veio de um café da manhã, que a gente faz todo domingo, ali no centro de Campo Grande. Então, a gente vê que mesmo o pessoal que dorme na rua, que a gente vê que está com frio, está difícil a vida para eles, mas não é uma pobreza igual era 40, 50 anos atrás. Em Santa Cruz, por exemplo, a gente começou a frequentar o centro, fundamos um centro lá em Santa Cruz, e a gente saía para distribuir cartões para a pessoa ir lá buscar 10 quilos de alimento. E roupa, quando tinha, e brinquedo no Natal e tudo. A pessoa andava 10 quilômetros a pé para buscar 10 quilos de alimento e buscar roupa que tivesse. Não sobrava nada. Roupa rasgada, roupa de qualquer maneira, eles levavam. Sendo que agora já é diferente. A pessoa chega num lugar, no centro espírita, tem um brechó, tem isso, tem aquilo, e tem roupa que se dá, né? A pessoa, não, eu não gosto de camisa de botão, só camisa assim. A moça, não gostei dessa cor, não gostei. É diferente daquela época. Olha, teve uma época que apareceu um sapato lá que só tinha um pé, nem isso sobrava, levavam tudo. Então, a gente vê uma dificuldade que é diferente. Mas naquela época era muito difícil mesmo. Hoje a gente vê que está mais assim uma necessidade, talvez, de um entendimento. Hoje tem muita ajuda, a gente conhece famílias que pegam ajuda no centro espírita, pega na igreja católica e pega na igreja evangélica. Então a pessoa até se acomoda a viver desse jeito, né? Mas naquele tempo era muito difícil. Então Divaldo nos conta que essas duas senhoras, naquela época, há mais de 30 anos atrás, elas resolveram fazer uma casa chamada Casa de Jesus. Então, elas recolhiam todos aqueles que não tivessem onde ficar, fosse no frio, fosse na hora da morte, fosse doente, elas recolhiam. Era uma casa que não tinha portas, podia entrar quem quisesse e ficar lá dentro se recolhendo, e elas ajudavam com sopa, com comida, o que pudesse. De vez em quando tinha problema. Como às vezes algum malfeitor também lá passava e dormia, o delegado chamava elas para explicar. Esses são os problemas de quem faz a caridade, sempre existe. E então Divaldo diz que aprendeu muito observando aquelas duas senhoras trabalhando. E um dia ele estava em São Paulo fazendo uma série de conferências e estava na casa de um senhor, que sempre ele vai para a casa de alguém. E aquele senhor um dia chegou perto dele e falou com ele: Divaldo, eu queria te pedir um favor. Hoje a minha esposa vai receber umas amigas e são tudo pessoas que não têm dificuldade financeira. Então as conversas são as mais fúteis possíveis, porque uma coisa é falar da vida dos outros, coisa que ninguém gosta, né? Espírita não fala não, né? Falar da vida dos outros ninguém fala, mas é conversar sobre a vida dos outros. E conversar sobre beleza, sobre modas, sobre isso, e eu gostaria que você falasse alguma coisa útil para levá-las a pensar. E o Divaldo, então, diz que chegou na hora, lembrou-se da casa de Jesus e contou para elas o que acontecia na casa de Jesus. Diz que uma senhora levantou-se e deu-lhe um cheque de uma quantia bem alta daquela época. E ele falou: eu não posso aceitar isso. Não, Divaldo, eu quero que você aceite. Eu cometi 2 enganos na minha vida. Quando eu era jovem, não tinha conhecimento, e eu fiz 2 abortos. E eu queria que com esse dinheiro, se você quiser, comprasse uma casa e que fosse nos moldes da casa de Jesus. Eu ia me sentir muito mais feliz, muito melhor, com minha consciência mais aliviada. E esse dinheiro para mim não faz falta. Ela era muito rica. E ele então diz que comprou, e comprou uma casa.
comprou a casa nos moldes da casa daquela senhora. E diz ele que passava nos alagados, recolhendo aqueles homens para o meio da rua. Diz ele que muitas das vezes as feridas eram tão grandes que ele comprava criolina. Alguém conhece criolina? No interior se conhece muito, que é para matar bicheira de animais e tudo. E era o único jeito de curar aquelas feridas, matar aqueles bichos que já estavam na... E ele contou vários fatos, com detalhes. Até que um dia diz que deu uma tempestade lá e levou a casa. Então, acabou. Foi 3 anos e pouco, mas ele contou muitos casos. E depois ele socorreu uma senhora, que estou abreviando por causa do nosso tempo, ele socorreu uma senhora que foi abandonada pelos filhos, em que tinha um filho adotivo. Ela era uma grande... era uma grande embaixatriz do tempo de um determinado governo antigamente, e que depois, por causa de problema político, ela perdeu tudo, o marido morreu e ela ficou sozinha. E tinha um filho que ela tinha recolhido na rua e que criava, e que também expulsou de casa, porque ela teve doenças, e o filho disse que não queria ela em casa, nem a nora também, porque podia contaminar os filhos dela. E ela foi, então, para a rua, e o Divaldo a recolheu nessa casa de caridade. Mais tarde, ele conta com detalhes, ela veio a falecer, e a casa acabou, e acabou o trabalho. Um dia, diz o Divaldo, que estava psicografando, quando, de repente, viu uma claridade chegando. Aquela claridade que inundou o ambiente em que ele estava, e que, quando ele olhou para ela, era a embaixatriz do Brasil. Ela foi embaixatriz até lá para o lado do Egito, aqueles lugares. Aí diz ele que aquela claridade veio, aquele espírito bondoso, e falou que iria lhe contar um fato. Diz que quando ela chegou no mundo espiritual, ela encontrou o marido que ajudou, passou por aquele período difícil de adaptação, e que depois ela então melhorou. E que quando ela já estava bem, ela sentia dentro da alma dela assim um apelo de socorro, um choro, uma lamentação, num lugar distante do espaço. E que certo dia, ela, movida por uma atração que ela não sabia qual era, ela foi procurar. E chegou lá, encontrou uma senhora atormentada por 2 espíritos. E ela foi saber que era aquela senhora que deu dinheiro para ele construir a casa que havia socorrido a imperatriz. Olha a caridade como corre. E ela então diz que pediu a Jesus, pediu ajuda àqueles espíritos amigos, né, benfeitores, e foram então encaminhar os 2 que estavam reencarnados justamente aonde? Na casa que Divaldo dirigia. Era aquela casa de órfãos, em que nós vemos que os órfãos são pessoas abandonadas pelos pais, pelo menos é o que nós entendemos aqui na legislação. Então, ver a caridade, quando se faz alguma coisa com princípio de amor e bondade, a gente não sabe a extensão que aquilo vai alcançar. Nós não sabemos. Porque a caridade e a maldade, quando se fala, por exemplo, a gente comenta, dá uma opinião sobre alguma situação, André Luiz narra nos livros dele, tem uma hora que ele diz que o espírito desencarnado chegou perto de familiares e amigos e escutou comentar sobre a vida dele. E ele partiu desesperado e revoltado, porque tudo aquilo que estavam comentando é mentira. Mas nós falamos por ouvir falar, ou porque achamos que é assim. Não é assim que a gente faz? Eu acho que foi isso, eu acho. Mas se nós achamos, é melhor não falar nada, porque geralmente achamos errado. Mas a gente acha e fala, e diz que não tem problema. Ou então pensa, eu só pensei, mas os espíritos leem os pensamentos também. E diz Emmanuel que o pensamento é a maior força que nós temos no universo. Então, nós estudando sobre a piedade, aí diz ele, vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais.
nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhe proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Tem um certo amargor, é certo. Esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade, que o enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Mas essa piedade também, muitas das vezes, a gente está bem, está tranquilo, a situação, tudo bem. A gente diz, eu tenho piedade dele, mas olha assim com um ar de superioridade. A piedade bem sentida, como a caridade, a gente desce até o irmão, a gente conversa com o irmão como se fosse uma pessoa muito querida, né? Não aquela piedade que a gente diz, eu tenho piedade dele, porque coitado, isso e aquilo, até com certo desdém. Nós temos que entender a caridade e o amor. Porque, como nos falava aquele senhor lá do Corupaiti, queremos conversar, escutar o que a pessoa quer. Tem pessoa que às vezes vai pedir um conselho, a gente não deixa nem pedir o conselho, a gente já vai atravessando e vai falando o que é, vai falando o que nós achamos. É aprender a escutar. A Regina aqui sempre fala no CVV, né? Centro de Valorização da Vida, e nós temos uma nora que trabalha, faz esse trabalho. Então ela diz que é necessário, muitas das vezes, não falar muito, escutar. Porque, às vezes, a pessoa quer desabafar. Porque, quando a pessoa desabafa, parece que o problema se torna menor. Então, às vezes, é só escutar. Mas nós não temos paciência para escutar. Nós queremos dar a nossa opinião, muitas das vezes, sem escutar e sem saber o que a pessoa está sentindo. Quando, por exemplo, André Luiz fala no livro Desobsessão, no trabalho da mediunidade, que a gente sempre que vai conversar tem que procurar atingir o centro de interesse do espírito. E aqui na Terra é a mesma coisa. Se a pessoa está com um problema grave, a gente tem que ver o problema que é para depois conversar da opinião. Se a pessoa está com fome, primeiro dá um alimento, porque com o estômago vazio, revoltado, desesperado de fome, também ninguém presta atenção em nada. Então dá-se a comida como ele fazia aqui, né? Como o nosso irmão narra, que dava tudo, mas vamos dar também uma palavra de orientação, uma palavra de evangelho, uma palavra de amor. É uma necessidade que todos nós temos. Não importa se a pessoa é religiosa, se a pessoa é ateu. Eu tenho um amigo que ele é ateu. Ele se diz ateu. Tem até meu nome. E ele se diz que é ateu. Só que começou a acontecer certas coisas e ele está deixando de ser ateu. Porque tem conversado muito com ele. A esposa dele faleceu, e a esposa dele era muito bondosa. Eu a conhecia muito, era uma pessoa bondosa. E ele, ateu, até pelo trabalho dele também, que era difícil. Bom, mas começou a acontecer certas coisas, porque um dos fatos, por exemplo, ele estava tão atormentado, que passando aqui em Campo Grande, em frente à igreja de Nossa Senhora do Desterro, ele entrou e sentou naqueles bancos. Diz ele que pelo menos era um lugar mais sossegado para ele pensar e chorar. E de repente sentou uma senhora perto dele e começou a conversar com ele sobre a vida. E ele foi escutando, e as lágrimas descendo, e de repente ela parou de falar. E ele então abriu os olhos, levantou e procurou a mulher. E ela não estava. Ele correu para fora da igreja e a mulher sumiu. Então acontece umas coisas assim com ele, e ele está ficando meio apavorado, porque ele é ateu. Mas tem pessoa que é ateu, por exemplo, nós conhecemos Ilva Tavares, os mais antigos devem conhecer as Casas Tavares, que vendia roupa, né? Pessoas com um pouco mais de idade, igual a mim, devem lembrar. E Dona Ilva Tavares, ela ajudou a fundar o Vicente Moretti, ajudou muito o Aurino Costa. Então ela contava muitas coisas para a gente. E
fazia reunião, e no final da reunião ela incorporava o guia dela, que era o Biratã da Guia, o nome do guia dela, e começava a conversar com os assistentes. Então, um dia, alguém estava reclamando, e o guia virou e falou assim, a pessoa na Terra é muito interessante. Quando vai comprar, compra, compra, compra. Na hora de pagar, reclama, reclama, reclama. Realmente, o que ele queria se referir é que nós fazemos uma porção de coisa que não devemos. Na hora que vem a consequência, aí a gente reclama, 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 né? Então, ela disse que tinha um vizinho que era ateu. Ele disse que não acreditava em Deus de jeito nenhum. E então, ela falava para ele, mas por que você é ateu? Porque pelo trabalho que você faz, você não pode dizer que é ateu. Diz ele, não, eu não acredito em Deus, eu faço, mas não acredito. E o que ele fazia? Ele levantava de manhã, isso tem muitos anos, viu? Tem mais de 50 anos. Ele levantava de manhã, pegava o carro dele e saía pela rua catando mendigo. Pessoas que viviam na rua. Levava para a casa dele para tomar um café. Mas chegava em casa, antes do café, falou, vocês não querem tomar um banho? Aí a pessoa, né, ia tomar café, ia tomar um banho. Aí ele pegava a roupa limpa, botava de pendurado nos banheiros, que já tinha vários banheiros, e botava a roupa limpa lá. Quando estava vendo que estava terminando, falou assim, ó, tem uma roupa aqui, que eu deixei de vocês aqui no canto. Desculpe. E vocês vestem essa limpa, depois vocês pegam de vocês só para tomar um café. Aí o pessoal, né, vestia a roupa limpa. Quando saía, tomar o café. Quando acabava de tomar o café, começava a conversar um pouquinho, perguntava, você não quer cortar o cabelo e a barba? Tem um barbeiro meu conhecido aqui, eu ligo para ele, que o barbeiro estava esperando. E lá vinha o barbeiro, cortava o cabelo e a barba. E depois vinha o almoço. E depois do almoço vinha o refresco, vinha o cafezinho e vinha a conversação. Arrumando passagem para voltar para o Nordeste para um, para tirar o documento para outro, para ajudar outro. Então ele vivia assim. Todo fim de semana ele fazia isso. Então ela dizia que quando saía para o centro, que às vezes ele falava assim, Ilva, pede lá pelo teu Deus para mim. Aí diz que ela às vezes virava para ele assim, você que tem que pedir por mim, porque você faz mais coisa do que eu. Então, não importa se a pessoa é religioso ou não. Lógico que quem é religioso faz, sabe por que faz e vai desenvolvendo dentro dele certas emoções, certas percepções que aquele que não estuda nada não sabe, né? Mas não é por causa da pessoa de dizer ateu que a pessoa está perdido, vai para o inferno. Não existe isso, entendeu? Então, o que a gente aprende dentro da doutrina é que todos nós precisamos ter dentro de nós esse amor. Essa piedade, vamos dizer, é um dos princípios que vai nos levar a compreender o amor. Diz o Espírito que todas as virtudes que existem, que nós narramos, a simplicidade, a humildade, o perdão, tudo isso que a gente narra como sendo virtudes, é para nos levar a entender o amor, que o amor seria a plenitude de tudo isso. E nós, então, nos lembramos dos órfãos, em que Divaldo Pereira Franco, segundo as informações, tem 612 filhos. Hoje, a legislação não permitiria o que ele faz. Mas ainda ontem escutávamos uma palestra sua, em que ele, conversando com um dos filhos, meio rebelde, ele dizia, eu cometi um crime, porque diante da lei me disse teu pai, e eu não sou. E você ainda está sendo ingrato? Então ele vai narrar o fato que acontece, e que no final dá tudo bem, dá tudo certo. Então nós vemos que ser órfão, um dia talvez, até essa palavra perca, assim, vamos dizer, o sentido, porque na verdade nós somos órfãos de pai e mãe, como a gente entende a vida na terra, mas nenhum de nós é órfão. Deus, nosso Pai, é o Pai de todos nós. Então, está chegando ao final do nosso estudo.
Estão nos lembrando, então, que o CVV é Centro de Valorização da Vida, e o número é 188. É um trabalho voluntário, em que a pessoa escuta, não fala de religião, não cobra nada, não tem nada, é para escutar, então, a pessoa desabafar os seus problemas. E nós, ao final, então, da nossa conversação, nós nos lembramos sempre de uma mensagem de Alma Eros, em que ele nos fala sobre a fonte. E a fonte, então, diz ele que num determinado local existia uma floresta, onde os caminhantes que por ali passavam não tinham água, e muitas das vezes passavam muita sede. Até que um dia, um caminhante adentrou a floresta e descobriu uma pequena mina de água límpida, em que ele, então, saciou a sede e falou para todos que ali passavam que ali existia água. E aquela fonte, então, tornou-se um local aonde todos iam beber quando passavam por ali. E a fonte, diz naturalmente, fonte não fala e não pensa, mas dentro da história que conta, que a fonte pediu a Deus, em que queria não só ajudar aqueles passantes ali, ela queria ajudar, correr montanha abaixo, para ajudar outros seres vivos. E pediu a Deus, então, que ela queria crescer para se melhorar. E Deus atendeu o seu pedido. E então as suas nascentes cresceram e ela começou a correr montanha abaixo, beneficiando outros seres, fazendo mais ajuda para todos. Quando ela viu que estava ajudando, ela quis crescer mais ainda e rogou a Deus. Diz que vieram tempestades, fortaleceram mais as nascentes e ela transformou-se num córrego, aonde então começou a ser moradia de peixes, de sapos também, dos lavradores que vinham buscar a água para regar suas plantações, e começou a ajudar. Mas ela viu que no caminhar, descendo aquele morro, na sua caminhada das águas, muitas das vezes encontrava dificuldades, tinha obstáculos à sua frente. Então ela parava, rogava a Deus e vinha a resposta. Que ela procurasse contornar os obstáculos, mas que se não pudesse contorná-los, que ela crescesse para poder ultrapassá-los. E assim ela continuou crescendo e continuou correndo, montanha abaixo, caminhos abaixo, ajudando a todos. Que de vez em quando alguém lhe jogava sujeira nas águas, alguém lhe jogava detritos, e ela continuou a correr e a servir. É uma mensagem para nós meditarmos que nós somos como aquele caminhante. Caminhamos na estrada da vida. Descobrimos a fonte da vida, que é o Espiritismo. Compreendemos que ele nos ajuda, sacia o nosso conhecimento, a nossa vontade de entender o porquê tanta dificuldade na face da Terra, o porquê tanto sofrimento, tanta diversidade de entendimento, de compreensão de todos nós. E então nós precisamos transmitir para outros de nossos irmãos que vivem revoltados, desesperados, esse conhecimento que é o Espiritismo, essa água da vida, que saciou a nossa sede, acalmou as nossas almas, nos deu o entendimento de por que vivemos na Terra, de onde viemos e para onde vamos. Então, quando nós temos diante de nós essa vontade de servir como a fonte, nós vamos ver que muitas vezes encontramos dificuldades, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja no centro espírita, seja na rua, seja em qualquer lugar. Que possamos contornar esses obstáculos, essas dificuldades. E se não podemos contorná-los, que cresçamos intimamente, tendo o entendimento maior da vida, compreendendo como devemos de nos conduzir perante as situações, desenvolvendo dentro de nós a paciência, a fé e a compreensão, sabendo que todos nós vamos chegar um dia à perfeição da vida. Que os erros de hoje que nós cometemos, no futuro, serão ressarcidos. Nós haveremos de abandonar esses erros, haveremos de crescer, porque diz Joana de Ângeles que nós temos uma grande fatalidade na nossa vida, que é atingir a perfeição.
todos nós haveremos de ser perfeitos diante da lei de Deus. É a grande fatalidade. Se nós demoramos mais no caminho, nós nos atrasamos um pouco, mas vamos chegar do mesmo jeito. Os pés mais cansados, com mais feridas, com mais dificuldades, mas nós vamos chegar. Nós vamos conseguir atingir a perfeição. Mas essa caminhada mais rápida, menos dolorosa, depende de nós, da nossa vontade, do nosso crescimento. E nós nos lembramos sempre que, diante das dificuldades, nós nos lembramos de Jesus, quando ele falava: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Suave é o meu fardo, e leve é o meu jugo. Todos nós, quando estamos na dificuldade, quando estamos na luta da vida, às vezes parece que não temos uma solução. Mas se nós pararmos, meditarmos no Evangelho de Jesus e fizermos uma prece a Deus nosso Pai, nós vemos que no dia seguinte as dificuldades diminuíram e a perspectiva de vida muda para todos nós. É ter confiança, é ter fé, caminhar sempre procurando fazer o bem em todos os momentos de nossa vida. Obrigado a todos, que Deus nosso Pai nos ampare, nos dê a força para continuar crescendo, porque hoje nós temos o conhecimento do Espiritismo, ou coisa que no passado nós não tínhamos. E o Espiritismo, então, é aquele consolador que Jesus ia mandar para todos nós e que já veio. Nos diz de onde viemos, voltamos a repetir, porque aqui estamos e para onde vamos. Nos ensina a viver. E a terra, que muitos falam que é um vale de lágrimas, nós preferimos dizer que é uma escola abençoada, onde nós aprendemos a disciplinar os nossos sentimentos e a buscar compreender a Jesus. Que Jesus nos ampare e nos dê a força para caminhar cada vez com mais equilíbrio e com mais fé. Obrigado. Nós aqui agradecemos muito ao senhor Armando, né, por essas palavras que nos fazem refletir, né? Muito importante toda a sua fala, né, sobre tudo que ele nos trouxe, porque muitas vezes a gente quer ajudar e não sabe como, né? Ou não tem assim o conhecimento. Então, o que ele nos trouxe hoje foi esse conhecimento, para que a gente reflita quanto podemos ajudar e da melhor forma que a gente pode ajudar. Ter piedade, compreender, né, a situação do próximo. Muito obrigado, senhor Armando, por todos esses esclarecimentos, que com certeza vamos sair daqui, né, reflexivos, né, com essas mensagens de hoje. E assim, meus irmãos, nós vamos terminando a nossa primeira parte, como todos já sabem, né, para a segunda parte, que é os passes. Então, vamos fazer uma prece de encerramento aqui dessa primeira parte, que é a palestra, depois passar para os passes. E assim vamos aproveitar este ambiente que aqui se encontra, fechando os nossos olhos, para orar. Vamos todos orar. Pai, mais uma vez, te agradecemos pela oportunidade que tivemos aqui neste ambiente, em sua casa, Pai. Com essas mensagens, já ditas há tanto tempo, e que são tão necessárias para o nosso melhor caminhar. Saiamos daqui com os nossos pensamentos voltados a esse amor, a essa caridade, refletindo sobre a necessidade do próximo e ajudando sempre que tivermos condições, pois toda hora somos colocados como instrumento seu, Senhor, e saibamos aproveitar
todas essas oportunidades de servir com amor, com dedicação, com carinho, com compreensão ao nosso próximo. Muito obrigado por toda essa oportunidade. Envolva todos aqui presentes, Senhor. Envolva todos aqueles que, através do nosso pensamento, suplicamos ao Senhor para que também sejam envolvidos. E assim, pedimos a permissão para encerrarmos a primeira parte do nosso estudo desta manhã gloriosa, de paz e de harmonia. Que os nossos corações continuem nesta vibração amorosa. Que assim seja. Graças a Deus.